Amém, meus irmãos? Então nós estamos ministrando uma série de mensagens, né? Para o Rei, o chamado de Jesus. Então Cleberson ministrou 3 mensagens e hoje vou ministrar mais uma e nós vamos continuar. O porquê dessas mensagens? Nós cremos que Jesus tem um chamado para cada um de nós, amém? E Ele quer te usar na sua peculiaridade. Muitos acham que ficam olhando talvez para outras pessoas e por achar que não conseguem fazer o que aquela outra pessoa faz, ela acaba se reprimindo. Mas o Senhor tem desejo de te usar da forma que você é, amém? Ele vai usar as suas qualidades para o reino dele, amém? Ele não pode inverter as coisas, então Ele quer te usar desse jeito que Ele te criou. Ele te criou para a obra e Ele deseja te usar. Ele deseja que você avance, que todos nós avancemos, amém? Então o tema da minha palavra hoje é iluminando por onde passamos. Iluminando por onde passamos. Deixa eu dar uma baixadinha aqui que está bem alto, né? Eu acho, estão me ouvindo bem aí? Amém? Então agora a minha pergunta, né, para nós começarmos a desenvolver aqui um pensamento, né, é: a pessoa que você é agora contribui ou não para a pessoa que Deus deseja te tornar? Será que você já pensou alguma vez se a pessoa que você é neste momento contribui de alguma forma para ser aquilo que o Senhor quer te transformar? Muitas das vezes nós não pensamos e talvez nós não cooperamos com o Senhor para se tornar aquilo que Ele deseja. Às vezes nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Mas quando há uma parceria, há uma facilidade das coisas fluírem, amém? Então nós precisamos deixar que o Senhor faça a sua vontade em nós. Nós cantamos aqui: Espírito, mova e faça o seu querer. Mas muitas das vezes o Espírito fala, o Espírito talvez manda até um anjo, ele manda 500 irmãos falar para você, mas você não vai, por conta que nós talvez queremos que aconteça num passe de mágica. Mas tudo na vida há um processo, tudo na vida há um caminho a ser trilhado. Você não vê um corredor de corrida de uma hora para outra correndo 300 km por hora. Ele tem um processo, ele galgou aquilo. E é uma loucura, né? Se você, um exemplo, como veio esse exemplo na mente, se você pensar num corredor de corrida, é uma loucura. Ele faz exercício até para o pescoço, assim, com peso, para ele poder ficar forte, que aguentar a força G da velocidade. E nós achamos que simplesmente ele aprendeu a correr e vai, né? Então tudo tem um trajeto. E nós precisamos deixar com que o Espírito flua verdadeiramente em nós e nós façamos a vontade dele. E a vontade do Senhor é o quê? É boa, perfeita e agradável. Então pode ter certeza que quando nós deixarmos que isso flua em nós, as coisas vão acontecer naturalmente. Nós vamos chegar a lugares que nunca imaginamos, amém? Então talvez dentro disso eu esteja longe de ser aquilo que o Senhor tem para mim. Talvez eu possa estar muito longe. Talvez eu seja apenas uma semente ainda. Mas o Senhor não olha somente a semente, Ele olha a completude da obra. Então quando Ele olha para você, Ele não olha só simplesmente para a semente que acabou de ser plantada, acabou de ser semeada. Mas Ele olha a completude e fala assim: puxa, esse garoto pode chegar longe. E essa pessoa pode chegar num lugar alto. Então nós temos que deixar fluir o Espírito Santo para que o Senhor possa fazer a boa obra em nós. Agora, o que sou agora ainda não define de forma prática o que eu posso ser. Deus tem muito mais para nós, amém? Muitas pessoas têm o pensamento de: puxa, eu já fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz outra coisa, eu já estou aqui com meus 40, meus 50, eu não preciso mais nada, tá bom por aqui, e parou. Mas não, Deus deseja te usar de uma forma que você nunca imaginou, e não importa a sua idade, amém? Você pode falar para o seu irmão: Deus deseja te usar, meu querido. Fale para ele aí, e te usar com vontade. Projeta para nós lá, queridão. Filipenses 1:6. Diz assim:
Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então talvez, se nós olharmos erroneamente, nós ficamos achando que o Senhor que vai fazer tudo. Mas de fato Ele vai fazer tudo, mas Ele não vai fazer nada que você não queira. Já ouviu falar que o Senhor é muito cavalheiro? O Senhor é muito cordial e jamais Ele vai fazer algo que você não deseje? Ele vai colocar para você, Ele vai abrir os seus olhos, mas se você disser não, então quando nós dizemos sim para a obra dEle, para as coisas dEle, nós vemos que a transformação acontece, e é muito boa. Então é preciso continuar a boa obra, ainda que não esteja completa. Já sei que a justificação, já sei da justificação, eu já sei do amor de Cristo. Quantos são justos em Cristo? Você é justo? Glória a Deus. Amém? Então você sabe que é justo. Você sabe que quantos são amados? Sabemos que são amados? Então, nós sabemos todas essas coisas. Mas eu também sei que tudo posso naquele que me fortalece. Então às vezes, nós por talvez medo, talvez timidez, talvez preguiça. A linguagem dos jovens é assim hoje. Puxa, dá muito empenho isso aí, né? É a linguagem jovial de hoje, né? Eles olham e falam, puxa, dá muito empenho. Se eu for para esse lado vai dar um trabalho. Então, talvez por conta de alguns fatores, nós impedimos com que o Senhor use a nossa vida da forma que Ele deseja usar. E eu vou dizer para você, a obra dEle dá trabalho. Se nós tivermos, talvez, aquele desânimo, talvez a obra dEle vai parar em nós e Ele vai levantar outra pessoa. Eu gosto muito de falar nas nossas microigrejas que se você não aceitar o chamado de Jesus, o chamado do seu senhorio, Ele vai levantar outra pessoa, mas a obra nunca vai parar porque alguém disse não. Amém? Se Moisés não tivesse aceitado e libertar o povo, Deus levantaria outra pessoa. No entanto, que quando ele ficou brabão e quis ferir a rocha e fez besteira, Deus levantou outro para entrar na terra prometida. Quando ele não fez a vontade do Senhor. Então o nosso chamado é fazer essa vontade do Senhor e ir aonde quer que Ele nos chame. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém? Então nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Mateus 5, versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Agora a pergunta que fica para mim e para você: qual é a diferença de brilhar e iluminar? Parece que é a mesma coisa, né? Mas nós temos bastante estrelas que não iluminam ninguém, iluminam a si mesmas. Pessoas que estão buscando brilhar, mas não estão buscando trazer iluminação para ninguém. Então a diferença de brilhar significa emitir luz própria. Reluzir ou resplandecer, algo que brilha, como o sol ou uma estrela, tem uma luz própria. Também pode ser usado figurativamente, para indicar destaque ou excelência, como em ela brilhou naquela apresentação. Então, ou seja, refere-se à pessoa, ela brilhou. Iluminar significa projetar luz sobre algo, tornando-o visível ou mais claro. Uma lâmpada ilumina um ambiente, mas não necessariamente brilha intensamente. Também pode ter um sentido figurado, como suas palavras iluminaram a minha mente. Ou seja, algo pode brilhar sem necessariamente iluminar, mas para iluminar é preciso haver uma fonte de luz que brilhe. Qual é a sua fonte? Nós cantamos semana passada, né? Minha fonte está em ti. Muito linda essa canção, mas o nosso chamado não é ser estrelinha.
Pode ver que muitas das vezes nós vemos os textos, né? Você precisa morrer para si mesmo, morrer na carne, você precisa negar a si mesmo. É porque nós não devemos querer nos aparecer. De certa forma, quando nós começamos a ser luz para a vida de alguém, de fato nós começamos a aparecer, mas não para a nossa glória, porque o texto fala o quê? Para que vejam as boas obras que vocês fazem e gloriem o Pai. Diga, glorie o Pai. E muitos querem o quê? Oxe, glória para mim, eu sou bom, né, gente? Nossa, pensa num cara bonito, pensa num cara bom. Eu falei bonito, ninguém disse nada, puxa, brincadeira. Então essa é a diferença. Então qual é a nossa fonte de luz? Nós precisamos ter a nossa fonte de luz, algo que está dentro de nós, nos irradiando, ao ponto que essa luz projete em outros. Então, qual que é a história de colocar uma cidade no alto do monte, ou uma luz no meio da sala? Diga assim para o seu vizinho: a luz é você. E aonde você está? Vou dar um exemplo, eu estou lá no Tatuquara. Pode vir alguma coisa boa do Tatuquara? Eis-me aqui. Entende? E você está onde? Então eu não posso fazer o que você foi chamado para fazer, pois cada um no seu respectivo lugar precisa ter um posicionamento. Puxa, eu desejo brilhar, mas eu desejo brilhar para iluminar, para radiar a luz do Senhor, não para me exaltar e para gloriar a mim mesmo. Então isso é muito importante. E nós vemos hoje muitas pessoas querendo o quê? Ela que está querendo se aparecer. Nós vemos muitos lugares aquelas fotos assim. Já falei para o Cléber colocar uma foto minha ali fora. Para o quê? Mas o chamado nosso é exaltar Cristo, é colocar Ele no lugar de honra e gloriar o Pai. Então, se tudo que você faz, você está esperando alguém bater nas suas costas e falar: muito obrigado, meu irmão, você já recebeu a sua glória aqui na terra. O nosso chamado é fazer tudo e dar a glória toda ao Pai. E nós vemos muitas pessoas frustradas, porque elas falam: eu caminhei 10 anos, eu caminhei 20 anos, eu fiz tudo e ninguém me disse muito obrigado. Porque de fato está esperando que a glória venha aqui na terra, mas a nossa glória vem do céu. E se você está fazendo qualquer coisa com esse entendimento errado, pare em nome de Jesus, porque a glória tem que ser dele. E talvez nós, de certa forma, automaticamente essa carne, essa carcaça carnal, ela vai empurrar para esse lado. Poxa vida, você viu aquele dia? Eu fiz tanto, eu fui lá no encontro, eu trabalhei 3 dias, suei a camisa, e ninguém bateu, ninguém falou nem obrigado. Puxa, a Fabíola é Cristo, olha, é brincadeira. Esperando uma glória, esperando ganhar um elogio. É gostoso, pessoal, mas que seja espontâneo, não que você esteja desesperado por isso. Amém? Fazer a obra de Deus consiste no chamado e exige muita dedicação, fé e compromisso. Então talvez nós achamos que esse trabalho de pregar, esse trabalho de ter fé, esse trabalho de levar a palavra a outra pessoa, consiste só para alguns. Não, aquele lá é o pastor, aquela lá é a pastora, aquele lá é o líder de alguma coisa, aquele é o ministro de louvor, aquele tem que fazer. Eu não, meu negócio é sentar aqui, ouvir uma boa palavra e ficar tranquilo. Mas o chamado nosso não é esse. Os textos não falam: pastor, pregue a tempo e fora de tempo. Ele fala para a igreja: pregue a tempo e fora de tempo. O texto não fala para mim só fazer alguma coisa, ele fala sempre no coletivo. Mas só que sabe qual que é a história? Nós somos aquele povo que, quando eu falo nós, porque eu estou pregando para mim e para você, amém? Quando nós olhamos a completude, nós achamos que é só para algumas pessoas. E esses dias eu vi um meme, né, um videozinho na internet, que eu fiquei muito triste. Era um rapaz, ele estava fazendo o stand lá sobre a igreja. Aí ele perguntou:
pro rapaz: você é esse negócio de cristão mesmo? Não, sim, eu sou. Sim, eu sou. E o que rege a tua vida? Ele falou: a palavra. Estava indo bem. Mas qual palavra? A palavra da Bíblia. A palavra que me guia. Ele falou: quantas vezes você leu essa palavra? Nenhuma. O cara não era da igreja, ele deu risada. Como que alguma coisa que te rege a tua vida e você nunca leu? Não estou dizendo que você tem que forçar, mas tem que buscar aprender. Ninguém é obrigado a ler, mas você precisa buscar aprender, pessoal. Aí ele falou assim: não, eu vou nos domingos lá, e daí tem um cara que lê o filé mignon para nós. Só a parte boa e a parte chata ele deixa do lado. Poxa, fica difícil, né? Então o chamado não é só para mim, o chamado é para nós, é no coletivo. Nós precisamos buscar no coletivo. Estar online é viver de acordo com a palavra de Deus. A base da obra de Deus é o conhecimento e a obediência. Diga: obediência. Conhecimento. Não adianta eu ter conhecimento e não ter obediência. Como que é? Nós quando criança sabemos que não pode pegar naquilo, mas talvez por obediência aos pais nós não pegamos, porque sabemos que o bicho vai pegar, que o caldo vai entornar. Então nós temos tanto o conhecimento que aquilo é errado e temos a obediência. Mas para com Deus é a mesma coisa. Nós temos a consciência da palavra, nós temos a consciência do pleno conhecimento de Deus para nossas vidas, mas muitas das vezes não temos a obediência. Se você estiver andando na rua e Deus falar para você: compre um pão para aquele morador de rua, você vai pensar o quê? Você compra? Muitas das vezes, sabe qual que é o nosso pensamento? Quando ele tiver 5 reais, ele vai comprar um corote. Por que eu vou comprar um pão para ele? Muitas das vezes nós não queremos esticar a mão, porque nós olhamos aquela pessoa e achamos que ela tem que mudar por si só. Mas a nossa obediência à palavra, a nossa obediência ao amor de Deus nos impulsiona a ajudar quem não merece, porque nós também não merecíamos. E assim nós vamos. Entende? O chamado à obediência é muito mais do que nós olhamos naturalmente. É fazer loucuras. Buscar viver conforme os ensinamentos da palavra. E permita que o Espírito Santo guie suas ações. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, nossa vida se torna um reflexo da obra dele. Ó, que top! Imagine alguém chegar e falar para você: nossa, mas você está tão diferente. Aí você fala: puxa, eu acho que eu estou parecido aí com Jesus. E é gostoso alguém olhar para você e ver algo que talvez você está buscando, mas você não percebeu o que está acontecendo ainda. É maravilhoso. Então nós precisamos ter essa certeza. Salmos 119 a 105 diz assim: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então o meu caminho tem que ser baseado no quê? Na palavra. É desta forma que eu vou cumprir o ID. Estar online é buscar o propósito de Deus para a sua vida. Alguma vez na sua vida você parou e perguntou: Espírito Santo, qual é o teu propósito para mim? Qual é o teu propósito para a minha vida? Sabe que quando eu converti, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu sempre gosto de dizer, que eu falei para minha esposa assim, eu fui na primeira reunião de célula, na época nós chamávamos de célula, e foi gostoso, foi muito bom. Foi muito bom. Aí quando chegamos em casa, eu falei para ela assim: eu gostei, foi uma bênção, só não venha com esse negócio para mim de líder de célula. Não quero nada disso para mim. Cai fora. Não quero nada. Quero só sentar e ficar bem quietinho. Eu sabia, Na terceira reunião eu já estava aqui: meu coração te pertence. Na terceira. E aí nós chegamos em casa e ela lembrou e eu lembrei. A gente começou a dar risada, porque, poxa, só que algo dentro de mim me impulsiona. Eu não consigo ficar parado, entende? Cada um tem seu ritmo.
Mas o que nós não podemos deixar é de fazer algo, entende? Nós não podemos ser água parada. Água parada é enche de mosquito também. Nós precisamos ser a correnteza, o negócio precisa fluir. Então cada um tem um propósito único para o reino de Deus. Buscar esse propósito é trabalhar de acordo com ele, e é uma maneira de fazer a obra. Fazer a obra que fique duradoura e eficaz. Duradoura e eficaz. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, nós falamos muito, né? Até nós temos um vídeo falando sobre isso hoje, que é a questão do versículo seguinte. O Kleber pregou bastante aqui sobre a questão de ler o próximo versículo. Então nós somos salvos pela graça. Nós batemos muito nessa tecla: pela graça de Deus eu sou salvo, eu não preciso fazer nada para entrar no céu, eu sou salvo pela graça. Mas agora o próximo versículo diz o quê? Que eu sou criado para as boas obras. Isso automaticamente me impulsiona a fazer coisas boas. Então, se eu digo que sou um corredor, que foi o assunto do começo, mas não sei trocar uma marcha de Fórmula 1, eu sou mentiroso. Você está me entendendo, amém? Então agora, quando eu digo que eu sou salvo, que eu criei em Cristo, o meu chamado é o quê? Refletir as boas obras. Essa é a nossa discussão das nossas reuniões nas últimas 3 semanas. Nós estamos trabalhando Tiago capítulo 1, 2 e 3. A sua fé, Tiago fala: eu mostro a minha fé através das minhas obras. Ele não está falando que a fé dele vai salvar, que as obras dele vai salvar. Ele está falando que eu mostro a minha fé aqui, através das minhas obras. E eu quero ver as tuas obras, o tamanho da sua fé. Ou seja, tudo vai produzir alguma coisa. Se você fala que vende imóveis e não vender nenhum na vida inteira, não condiz. Então algo vai resultar com aquilo que você diz que crê. Amém? Então a minha fé vai resultar. Então eu sou criado para as boas obras. Boas obras não está relacionado só aqui nesse ambiente da igreja, porque o culto nós gostamos de dizer que é o todo da vida. E como está sendo o seu culto a Deus quando você está longe da igreja? Quando está você e uma pessoa do mundo, como está sendo o seu culto? É nessa hora que nós vamos expressar o culto a Deus e aquela coisa genuína. Porque quando nós estamos aqui pregando, quando nós estamos do lado do seu irmão, nossa, fala que ele é abençoado. Você é abençoado, queridão, né? Fala que ele é lindo, você é lindo, queridão. Nós estamos fazendo as boas obras. Mas a minha pergunta que fica para mim e para você: como que é o nosso culto a Deus quando nós estamos no nosso trabalho, onde não tem ninguém vigiando? Como está sendo o nosso culto quando a igreja precisa de ajuda e você não responde, porque você faz de conta que não está online, mas você viu? Como que está o nosso culto quando temos lá 50 crianças para levarmos para o retiro, para mostrarmos que a vida tem algo melhor nessa vida, e você não está indiferente porque não é seu filho? Entende? Então o nosso chamado é fazer as boas obras e dar a glória ao Pai. E parece loucura, mas quando a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, a nossa mentinha fraca e pré-programada já pensa em dinheiro. Diga para o irmão: não é dinheiro. Pode ser, mas não é. Quando a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, é toda vez que você dispõe a fazer algo a alguém, você recebe. Sabe quando que eu recebi mais? Foi quando na 3ª reunião eu decidi pegar o violão para tocar lá. Foi quando eu mais recebi. E talvez nós estamos igual aquele crente da Noninho, que senta no banco e fica cantando: cadê o Murilo para tocar? Me dá, me dá, me dá. Já ouviu falar do cristão da Noninho? É esse. Mas você vai receber de verdade quando você se dispor a fazer algo para o corpo de Cristo. Amém? Então nós vemos essa dificuldade em muitas pessoas. Estar online é servir o próximo com amor e paixão. Com muito amor. A obra de Deus não se limita apenas em fazermos algo em nome de Cristo,
mas também como tratamos os outros. Qual é o seu tratamento com as pessoas? Como está sendo o seu dia a dia? Como que é o dia a dia de cada um? Então, só que eu vou te falar uma coisa bem legal. Não tem ninguém com uma prancheta atrás de você no seu dia a dia. Olha, Fabiola, hoje você não foi legal aqui. Olha aqui, não tem ninguém. Sabe quem que está aí? O Espírito Santo. E é Ele que vai te constranger. É Ele que vai te ensinar. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai nos ajudar. E nós só vamos fazer a tratar os outros com amor quando nós deixarmos que Ele dite qual que é o caminho que nós temos que trilhar. Muitas vezes o meu pensamento não está muito afim, não. Mas lembra do desenho do Pluto? É o diabinho e o anjinho. Qual que você vai dar ouvido? Aquele que você der mais de comer é o que vai sobressair. Então eu gosto muito de falar, tem um brother que eu tenho falado para ele. Falo, cara, se você alimentar a sua carne, é a carne que vai cantar. Agora se você começar a dar de comer ao espírito, na hora que você precisar, você vai saber como agir. É a história do desenho. Não, vai lá, queridão. Ninguém tá vendo. O diabo é sujo, ele conta sempre a mesma história, né? Ninguém tá vendo não, você tá sozinho. E parece que você está conversando com você mesmo. Mas não, nós temos que prestar atenção quem nós estamos dando ouvido. Mateus 22, versículo 39 diz assim: esse amor pode ser expresso de muitas formas, ajudando os necessitados, visitando os doentes, ouvindo os aflitos e compartilhando a esperança do Evangelho. Compartilhando a esperança do Evangelho. E a esperança é boa. Diga, a esperança é boa. O livro de Romanos diz que ela não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Mateus 25, 40 diz assim: tudo o que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então às vezes nós achamos que fazer as coisas para Deus é só aqui nesse lugar. É só aqui, mas não. Talvez no nosso trabalho nós estamos sendo tão indiferentes com aquela pessoa e nós poderíamos mostrar um pouquinho mais do amor de Deus para ela. E ela chegasse e perguntasse: nossa, o que aconteceu com você? Você mudou tanto. Talvez naquele momento que nós somos tão irados, nós mudássemos um pouco. Talvez no nosso casamento nós pudéssemos mudar um pouco as atitudes. Né, meu amor? Estou pregando para mim. Não é verdade? Mas nós estamos tão programados a ser tão certinhos aqui e talvez no trânsito nós meter a buzina em outro e nós sermos estressados. Talvez a mulher pergunta algo de uma forma, a gente responde de outra forma. Talvez o esposo pergunta de uma forma, a esposa já está estressada, responde de outra forma. Talvez a sua caridade na sua casa é lavar uma louça, marido. Lavar uma calçada. Sua esposa ia ficar tão feliz, ia falar: nossa, como meu esposo mudou. E juntos vocês iam antes fazer a obra de Deus. Mas nós achamos que a obra de Deus é só no templo. E diga, aqui não é o templo é aqui, ó. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos, atentos a todo momento, porque ele anda só assim, ó, só setinha, e tem muitas pessoas que vão aceitando as mentiras dele, e quando menos percebem, já foi o boi com a corda e tudo mais. Mateus 25, 40 diz: tudo o que fizerdes, esse eu já li, né? Perdão. Estar online é desenvolver a oração e a comunhão com Deus. A oração é a forma vital de fazer a obra de Deus, pois por meio delas buscamos a direção, a força e a sabedoria. Manter a vida em oração constante e uma vida íntima é muito importante. Então nós precisamos buscar de forma prática a relacionar com Deus. Mas eu quero dizer para mim e para você, falar com Deus não é uma conversa no monólogo. Lembra lá daquela aula de monólogo? Não é só um que fala, é um diálogo, é onde duas pessoas falam.
E muitas das vezes a nossa oração é: Pai, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Oh, Pai, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro. E só fala, só pede, só pede, só pede, só pede, só pede, só pede. É uma oração pidoncha. Já viu a oração pidoncha? Aquela oração que não para ouvir? Nós estamos colocando nos nossos devocionais, nos grupos. No devocional tem lá uma porção da palavra do domingo. E tem lá um caminho a ser trilhado para ajudar-nos no devocional semanal. Qual que é a dica? Coloque um louvor. Deixe aquele louvor tocar o seu coração. Renda graças ao Senhor durante aquele louvor. Começando a sua manhã. Se você não pode de manhã, faça à tarde. Renda graças pelo seu dia. Leia uma porção da palavra. Comece o seu dia de forma diferente. Procure instrução do Espírito Santo. Espírito Santo, o que queres de mim nesse dia? Espírito Santo, me ajuda no meu momento de fraqueza. Uma vida de comunhão. Precisamos vir aqui nos jovens. Os jovens precisam muito de oração, pessoal, de ensinamento para oração. Nós precisamos instruí-los. Você que é mais velho, tem um tempinho, venha na segunda-feira ajudar os irmãos. Tantos jovens precisando aprender a orar, precisando aprender a relacionar com Deus, porque muitos acham que orar a Deus é uma coisa muito louca, que é mirabolante, que só alguns podem. Mas conversar com o Pai é muito importante, e nós precisamos ter uma conversa com Ele diariamente, dia e noite. Relacionamento com Deus. Relacionamento. E às vezes nós fazemos coisas que nós não falamos com Ele, e depois ficamos pedindo ajuda para que nós conseguimos terminar aquilo. Talvez você troca de carro e fala: puxa, vai ser bom, Deus falou comigo. Será que Deus falou? Aí chega na metade das parcelas, você não está conseguindo pagar, fala: Deus me ajuda. Quero construir uma casa de 6 andares. Aí chega na metade, acabou o dinheiro, e aí? Deus me ajuda a terminar. Talvez nós não perguntamos, talvez nós não estamos na intimidade, então nós precisamos desse momento de oração, para ouvir o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Orar sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? É você estar ligado no Espírito a todo tempo. Todo tempo. E às vezes você está falando até que parece que meio que sozinho, e passa alguém para você: esse cara é meio louco. Mas você está falando com o Senhor. Você está pedindo a instrução dEle, você está glorificando o nome dEle. Entende? Entende? Não é uma coisa assim que como que se fala? Uma pessoa alienada, mas é uma pessoa em constante comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter constante comunhão com o Senhor. Estar online é compartilhar o Evangelho uns com os outros. Você sabe que a obra do Senhor, para muitos, é só num lugar como esse. Mas nós temos visto os relatos das irmãs que estão aí compartilhando. As irmãs estão fera, pesado, nós estamos mal, hein? Nós homens, ó. As irmãs estão aí, ó. O WhatsApp não serve só para mandar mensaginha à toa, não. Chamadinha de vídeo, estão pregando a palavra, estão compartilhando o texto, estão fazendo devocional junto, estão orando, estão estudando junto a palavra, uma porção, uma tem salmo, outra tem cântico, outra tem hino, e as coisas estão acontecendo, e nós estamos vendo relato das pessoas crescendo em maturidade, porque a obra de Deus não baseia só nessas 4 paredes, a obra de Deus é baseada no todo da nossa vida. Volto a falar isso, entende? Então nós precisamos achar um modo de cooperar com a obra de Deus, para que Ele venha a transformar aquilo que Ele deseja que eu seja. E Ele quer te transformar em algo poderoso. Não é legal, não é muito emocionante quando a gente fala assim, ó, vai vir um pastor lá de tal lugar. Pensa num cara que prega, mas quando ele põe a mão as pessoas são curadas.
Você fala, nossa, queria ser assim. Mas muitas das vezes ele galgou aquilo. Jejum, oração, buscou relacionamento com o Senhor, buscou intimidade na palavra e foi buscando a ponto de chegar nessa situação. Mas nós o quê? Nós queremos só que veja uma varinha mágica e transforme do dia para a noite. Então o nosso chamado é caminhar nessa obra, é andar, é seguir o fluxo da obra. Amém? Marcos 15 diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não está falando aqui só para pastores, não está falando aqui só para o pessoal do louvor, não está falando aqui só para os líderes, está falando para todos. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Temos outro texto que fala prega a tempo e fora de tempo. Então não é só nessas 2 horas da semana que nós somos crentes, nós somos cristãos a semana toda. Então pregue a tempo e fora de tempo. Quando você tiver uma oportunidade, tiver uma pessoa, você fala do amor de Deus para ela. Fala do amor de Deus para ela. Eu acho interessante que eu tenho um compadre que nós batizamos ele, eu não falei nenhuma palavra do evangelho para ele. Ele está lá para a fazenda agora. Mas quando ele batizou, eu só falei do amor de Deus para ele quando ele perguntou. Mas a minha pregação para ele era o testemunho diário. E ele olhava e ele falava assim: o que ele tem que eu não tenho? Estou pregando. Nós temos aqui 2 ordens muito importantes, pessoal. Que é pregar o evangelho e orar a todo tempo. Se não der nada certo, se você perguntar para o Senhor qual que é o meu propósito de vida e não achar nada, faz esses 2 que é sucesso. Ore a todo tempo e pregue a tempo fora de tempo. Quando você for pregar, muitas das pessoas não falam do amor de Deus e do evangelho porque elas acham que precisa ter um esboço mirabolante, né? Ó, Deus que te digo, varão, Deus manda te dizer tal coisa. Não precisa ser por aí. Você pode ser simplesmente falar do amor de Deus com o mais básico que você tiver. Mas não esqueça de falar disso. Nada, então se nada der certo, o nosso chamado, o chamado de todos nós é pregar a tempo, fora de tempo e orar sem cessar. Fiquei muito emocionado quando eu vi o vídeo da Raíssa lá no mercado. Os jovens aí, imagine, meu amigo, jovens são tímidos para essas coisas, né? E é importante, é muito importante aproveitar todas as oportunidades. Sabe por que nós congregamos hoje com a Tatiana e com o Sandro ali? Porque um dia teve irmãos que decidiram ir lá no hospital fazer um momento de oração para um rapaz que não era da igreja, que caiu de uma moto. E nós já completamos 1 ano de microigreja na casa deles. E já batizamos uns 4 lá, já fizemos 2 casamentos, ó. E o Sandro é crente agora, gente. Por incrível que pareça. Aleluia. Então assim, porque alguém um dia decidiu sair da sua casa em pleno sabadão, sair do seu conforto, pegar um violão e ir na frente de um UPA e começar a cantar e orar. Através daquele dia, Renan, muitas pessoas foram salvas. Muitas pessoas receberam o amor de Deus. E nós achamos que são só coisas mirabolantes que tem que ser feita. E é muito importante. Foi uma decisão de alguns irmãos. E eu nem estava lá, tá? Fui convidado e não pude ir. E agora nós estamos lá, e é gostoso. Pensa numa reunião boa, pessoal. Pensa numa reunião boa. Estar online com o Senhor é ser exemplo na integridade e caráter. Sabe qual que é a história? É que todo momento nós estamos sendo medidos. Toda hora tem alguém assim, ó, com uma câmera te filmando, para saber como que estão as suas atitudes. Então nós temos que estar ligados naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e no que nós estamos fazendo diariamente.
Então nós voltamos no texto de Mateus 5,16 e agora dizemos: brilhe, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Então nós estamos firmes no caráter, nós estamos firmes na integridade, e nós estamos mostrando quem nós verdadeiramente somos nesse mundo tão caótico, nesse mundo onde as pessoas só buscam os seus próprios interesses, nesse mundo onde a pessoa vai no caixa e compra uma coisa que custa 20, dá 20, o caixa dá 50 de troco, e ela põe no bolso e sai cantando e fala: ó, bestão, me deu o troco errado. E acha que está fazendo muito e sai cantando vantagem. É desse jeito que o mundo é. Não pode ter uma oportunidade de tirar uma casquinha do próximo. Mas nós somos aqueles que fazem a diferença. Amém ou não? Amém. Eu quero fazer a diferença nesse mundo. Se cada um de nós pensar um pouquinho e falar: eu vou mudar esse mundo, pode ter certeza, onde você mora vai ser transformado. O nosso projeto lá para junho já, que é coisa nossa, da nossa amiga igreja, estamos querendo fechar a rua lá, vai rolar uma festa junina. Ah, festa junina é pagã, mas nós vamos pregar o evangelho lá. E as pessoas vão ver nós lá, adorando ao Senhor, e daí? Pode preparar, os cones já estão preparando. Vai ter pipoca, vai ter beijinho, vai ter espetinho de carne. Ah, não vai ter carne? Poxa vida. Festa junina mais falhada. Pinhão vai ter, né? Estar online é ter uma atitude de humildade e dependência de Deus, dependência a todo momento. João 15:5 diz que sem mim nada pode fazer isso. Nada. Até nós fazemos umas coisinhas aí, né? Meio falhado. Mas nada que glorifique ao Pai. Nada que glorifique ao Pai. Então eu preciso disso. Eu preciso avançar também, porque tem muita coisa para ser falada aqui hoje. Estar online é ser constante e persistente. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Constante e persistente. Sabe por quê? Porque muitas coisas não acontecem do dia para a noite. Abraão foi chamado para ser pai de multidões. Não acontece do dia para a noite. Não é verdade? Moisés foi chamado para libertar o povo que estava cativo. Não aconteceu do dia para a noite. Sara tinha o chamado para ser mãe. E aí, não aconteceu do dia para a noite. E nós estamos preocupados que as coisas aconteçam assim. Nós não conseguimos perseverar, nós não conseguimos manter firme. Sabe quantos anos nós ficamos lá na nossa reunião de microigreja com 3, só eu, minha mãe e a minha esposa? Depois chegou o Osmar. Quem? Ah, o Andrew ficou lá com a gente. Puxa, Andrew, esqueci de você, meu filho, perdão. Nós ficamos 2 anos, só nós 4 lá. E às vezes o Andrew faltava na própria casa. Ficamos perseverando. Última reunião agora não tinha lugar para passar perto da mesa, nem para pegar uma coxinha. E nós vamos multiplicar lá, em nome de Jesus. Vai ser uma loucura. Na quinta nós vamos multiplicar também. E as pessoas vão chegando, você não sabe de onde. Mas é que se cada um não esquecer e não perder o senso de direção para onde eu estou indo, as coisas acontecem. Então nós temos muitos chamados. Nós vamos agora implantar agora aqui a nossa casa de paz. Daqui a um pouco vamos rolar um vídeo aí. Se ninguém fazer nada, nada vai acontecer. Mas se alguns desejarem dar um passo de fé e falar assim: puxa, eu quero ser usado nessa obra, as coisas vão caminhar de forma diferente. Entende? Então o nosso chamado é ser luz, raio, estrela e luar, manhã de sol. Meu iaiá, meu ioiô. Nosso chamado é ser luz, pessoal. É brilhar. Brilhar não, é iluminar, perdão. É iluminar. Iluminar por onde passarmos. Lembra que que eu compartilhei naquela outra semana, umas 4 semanas atrás, sobre a questão das varas secas e das varas verdes?
mas aquilo era uma referência para as ovelhas. E quando Labão faz aquela referência, as ovelhas começaram a se multiplicar de forma rajada. Então, quando nós formos referência, aonde passarmos, aonde caminharmos, vai ser uma loucura. Quando nós somos referência, até mesmo no nosso trabalho. Tem uma moça que está indo na nossa reunião só porque eu fui arrumar o som do carro. Eu fui 3 vezes arrumar minha multimídia do carro. Na 4ª vez eu perguntei para o cara: o que Deus quer falar com você? Ele estralou um olhão assim para mim. Eu falei: eu falo com ele toda hora. Quero saber se você está falando. Eu fui bem diretão assim. Ele até se assustou. 10 minutos depois ficamos sozinhos na loja. Ele falou: cara, o negócio está pegando aqui em casa. Você entende? Será que nós estamos perceptíveis às coisas que estão acontecendo? Será que nós estamos ligados no que o Espírito Santo quer falar conosco? Então, estar envolvido em uma comunidade é a parte muito importante da obra de Deus. A Bíblia nos ensina edificar-nos uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 diz assim: considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E Hebreus 10, 24 diz que a igreja é o corpo de Cristo, e através dela que a boa obra de Deus se expande. Então você vê que nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas está repleto de textos que nós precisamos fazer alguma coisa. Porque essa graça que foi pregada há muito tempo, parece que agora ela nos isenta. E agora eu estou salvo, glória a Deus. Preciso fazer alguma coisa? Não, eu não. Já está tudo pago, está consumado. E agora o meu negócio é só desfrutar. Mas você fazer algo, é o chamado que você sente dentro de você, é o amor dentro de você que é derramado no próximo. E quando eu deixo de ser um cristão danoninho, que é só me dá, eu passo a dar. E porque é melhor dar do que receber. Viu como agora você não pensou no dinheiro? Estou lendo até pensamento hoje, pessoal. Estar online é cultivar a comunhão. Estar envolvido com a igreja, com a comunidade, é uma parte muito importante da obra de Deus. A Bíblia nos ensina a edificar-nos uns aos outros. E Hebreus 10, 24 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e as boas obras. Você já reparou que quando você está com um irmão, você é mais paciente? Quantos que sozinhos são estressados? Quem tem coragem? E quando você está com o irmão, não é diferente? Porque é estimular uns aos outros as boas obras. Quando nós estamos caminhando juntos, quando nós temos a nossa muleta, talvez nós caminhamos de formas diferentes. E nós, para não constranger talvez o entendimento do irmão, nós fazemos de outra forma. Mas quando que nós estamos sozinhos, tinha que ser assim também, porque o Espírito Santo habita em nós. E será que o que nós fazemos no oculto, o Espírito Santo não está vendo? Diga assim para o seu vizinho: o Espírito Santo vê o que você faz sozinho. Ele vê. E aí? Você entende aonde eu quero chegar? Você está entendendo onde eu quero chegar? Amém? Então nós somos luz desse mundo, para iluminar aonde quer que passamos. Quando a pessoa olhar para você, meu irmão, falar assim: nossa, o que você tem que eu não tenho? Eu quero. Que ela levante uma santa cobiça, que levante um santo desejo. Mas quando você está sozinho com o seu cônjuge, o Espírito Santo também está lá. E como que você trata ele? Como você trata ela? Você está longe da igreja, ninguém está lá te fiscalizando. Quando você deixa de estender a mão para alguém, o Espírito Santo também está lá. Então nós precisamos ser sábios. Hebreus 10, 24 diz assim: consideremos uns aos outros para estimularmos no amor e as boas obras. As boas obras. Essas boas obras são muito importantes, meus irmãos. São muito importantes. Fazer a obra de Deus é mais do que apenas realizar uma tarefa.
é uma vida dedicada, onde nossas ações e pensamentos e atitudes refletem o seu amor. As nossas atitudes vão refletir o amor de Deus através das nossas vidas. As nossas vidas precisam ser exemplos. As nossas vidas precisam refletir o amor de Deus. E você fazer coisa que jamais o mundo faria. Jamais, jamais o mundo faria. Porque nós não estamos buscando a glória aqui, amém? Nós estamos buscando a glória que está no céu. Que o nosso Pai olhe para nós e fale: puxa, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e te colocarei no muito. Como será que nós nos vemos? Será que nós vemos da forma que Deus nos enxerga? Será que nós contribuímos para aquele homem que falamos no início? O meu convite para você nessa noite, para mim e para você, é trabalharmos em unidade com o Espírito Santo, para que o Senhor transforme e complete a boa obra que Ele já começou. E que nós não sejamos a pedra de tropeço para o Espírito Santo, onde Ele quer fazer maravilhas através da sua vida. Talvez você é aquele pastor que nós vamos convidar, que é o da oração, e que põe a mão e cura. Talvez você é aquela pessoa que põe a mão e cura, através do nome de Jesus. Mas você vai saber o dia que nós deixarmos, o dia que você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E você falar: puxa, dá muito empenho, que nem os jovens falam, é mal, hein? Porque vim lá do Tatuquara, no Ibaiti, toda quinta-feira, dá muito empenho. Mas quando você chega e está todo mundo de braços abertos, que nem a Cristiane chegou nessa reunião, tinha até um parabéns surpresa. É muito gostoso. É muito gostoso você ter uma família além da sua natural. É muito gostoso. É muito gostoso ver Deus agindo através das pessoas. E você olha: puxa vida, que gostoso isso. Eu não receberia isso aqui se não fosse do Pai que tivesse me dado. Então é muito gostoso. Nós estamos terminando. Cadê o Murilo? Seja em sua casa, no seu trabalho, na escola ou na igreja, você faz parte da obra de Deus de cada dia. Lembre-se sempre: Deus não apenas quer o que você faz, mas quem você é em Cristo. Deus não apenas quer o que você faz, mas quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo? Você já parou para pensar quem que você é em Cristo? Eu sou justo, sou santo, sou irrepreensível, sou abençoado. Que possamos seguir firme nessa missão que Ele nos deu, com fé, amor, perseverança, sendo sal e luz nesse mundo, para a glória dEle, amém. Nós precisamos estar sempre convictos que eu quero ser a luz, eu quero iluminar, eu quero chegar. Sabe que eu estava com os meus sobrinhos um tempo atrás, e um deles chegou e falou para mim assim: tio, você sabe que eu fumo, né? Eu falei: sei. Ele falou: sabe que eu não consigo fazer na tua frente, né? Eu falei: sei. Porque a minha presença incomoda eles. Mas na verdade não é a minha presença, é o Senhor que anda comigo. E aquilo constrange ao ponto dele não conseguir fazer na minha frente. Que nós sejamos aquelas pessoas que chegam e mudam o ambiente. Não que o ambiente nos mude, mas que nós venhamos a mudar o ambiente aonde passamos. Essa é a luz. Essa é a luz que está fazendo a diferença. Essa é a luz que está fazendo a diferença. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que tudo que você fizer no reino de Deus vai valer a pena. Vai valer muito a pena. A palavra de Deus nunca volta vazia. Tudo que nós fizermos, qualquer coisa, mínima coisinha que você fizer, vale muito a pena. Talvez você não tenha o chamado de ganhar uma multidão. Se você
você ganhar uma pessoa e apresentar o amor de Deus para ela, tem festa no céu, e é uma alegria sem fim. Uma. Ó Deus, me ensina a ganhar uma pessoa para o teu reino. Você não só está ganhando para o reino, mas você está tirando ela do inferno. Olha só que poder. Uma. Me ensina a te ouvir, Deus, uma vez pelo menos. Começa com uma. Nós queremos voar, mas nós não sabemos ainda rastejar, gatinhar, caminhar. Existe um ciclo, existe um caminho a ser galgado. Talvez você, por não ganhar 30 pessoas para Jesus, não se preocupe em ganhar a primeira. Talvez nós, por queremos sair correndo, não se preocupamos em aprender a andar. Mas nós primeiro rastejamos, depois gatinhamos. Depois nós começamos a andar, depois nós corremos e voamos. E depois nós vamos alto como águias. Nós corremos e não se cansamos. Mas existe um caminho a ser trilhado. Entende? Você entende o que eu quero dizer? Que nós precisamos começar com passinhos de neném. Me ensina a ganhar uma pessoa, Jesus. Me ensina a cuidar de uma. Eu quero discipular uma, com um pouquinho que eu sei, e ela vai discipular a mim também. Porque nosso chamado é suportar uns aos outros. E o maior no reino de Deus é quem? Serve. Quando nós tivermos o desejo de fazer um pouquinho, no reino de Deus será muito. E pode ter certeza, meu irmão, um pouquinho que você e eu fizermos vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Porque se algum dia alguém foi naquele hospital e orou lá do lado de fora, sem chegar, sem poder colocar a mão no menino, hoje nós temos lá mais de 15 pessoas convertidas. Valeu a pena. Valeu a pena. Entende? Então, seja luz aonde Deus chamou você para ser luz, porque eu não posso estar lá. Eu só posso estar onde Deus me chamou. Eu não trabalho no seu trabalho e você não trabalha no meu. Eu não estudo na sua escola e você não estuda onde eu estudei. Está me entendendo? Então o nosso chamado é ser luz aonde Deus nos plantou. Sal da terra. Fazer a obra de Deus vai muito além dessas quatro paredes. Ainda que nós aqui trabalhamos em unidade para muitas coisas, mas se nós ignorarmos o chamado, talvez Deus levante outro no nosso lugar. E quando olharmos, puxa, a vida passou. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para você fazer a vontade dele. Nunca é tarde.